Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos atualizar informações sobre tudo que está rolando no Vasco. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Ativa o sininho também, aquela parada toda lá que você sabe, e comenta no vídeo para ele ser indicado no YouTube, beleza? Agora vamos falar de Vasco. Vou começar com uma notícia que saiu agora no fim do dia e deixou muita gente sem entender, né, o porquê. Segundo o perfil do @Atlético M1L, o Vasco teria acordo encaminhado para a contratação do zagueiro Kaká, do Atlético Paranaense. O jogador pertence ao Atlético Paranaense, vai estar emprestado a um time do Japão, o Tokushima. E aí eu cheguei até, saiu no Net Vasco, saiu num monte de site aí que fala de Vasco. Eu entrei na onda, eu fui lá e publiquei no Instagram que o Vasco teria, segundo essa página, o Vasco teria um acordo encaminhado com outro zagueiro, que não faz sentido, né? Olha o tanto de zagueiro que o Vasco tem lá e os jogadores que fazem função dupla, né? Por exemplo, o Rojas é zagueiro, mas joga de lateral. O Medel é volante, mas tá como zagueiro titular. Tem o Léo Pelé, tem o João Vitor, que foi contratado agora, tem o Michael, que renovou o contrato por mais um ano, tem o Capasso, que eu não sei se esse não deve ter mais oportunidade, principalmente pelo segundo jogo do Campeonato Carioca. Mas enfim, não fazia sentido outro zagueiro. A gente está esperando um primeiro volante, um meia e um atacante de velocidade, até um centroavante ali para brigar por posição com o Verratti, mas não outro zagueiro, né? Aí veio uma informação também, que foi publicada na Net Vasco, a jornalista Monique Vilela disse que não existe conversa, não existe negociação entre o Vasco, o Atlético Paranaense, ou o Vasco e o Tokushima para a contratação do zagueiro Kaká. Então tá aí feito a correção, né? É uma notícia fake, segundo essa jornalista aí. Vai que daqui a pouco sai aí que realmente ele é o novo contratado do Vasco. Apesar de que todos os jogadores que foram especulados no Vasco, nenhum foi contratado. Fizeram um monte de capa aí com um monte de contratação, ninguém chegou no Vasco. Os que foram contratados, ninguém especulou. Então, vamos ver, vamos aguardar para saber se realmente é ou não é, mas tem tudo para não ser. Uma informação sobre o lateral direito, Leandrinho. Ele renovou o contrato com o Vasco até janeiro de 2027. Assinou a renovação do contrato hoje. Jogador que foi destaque do Vasco na estreia do Campeonato Carioca contra o Boa Vista, fez um golaço, chamou a atenção, tem 18 anos, está no Vasco desde os 7 anos. E teve seu contrato aí, valeu para ele aparecer no Campeonato Carioca, ganhou aí uma renovação de contrato até 2027. Daqui a pouco eu vou falar de outros jogadores do Vasco que não tiveram a mesma sorte. O Vasco informou hoje para um grupo, daqui a pouco, não é agora, o Vasco informou hoje para um grupo de jogadores, né, que eles não fazem parte dos planos da comissão técnica, do técnico Ramon para a temporada. E por isso esses jogadores devem treinar em horários separados, né? Vão treinar em grupos separados e em horários diferentes do time que vai disputar a temporada 2024. Agora, o nome dos jogadores que estão sendo dispensados os zagueiros Miranda e Zé Vito, os volantes Barros e Rodrigo e o meia Marlon Santos. Só os moleques oriundos da base aí também estão sendo dispensados. O Vasco deve negociar os jogadores, ou seja, vender os direitos ou emprestar, mas eles não vão estar junto com o time principal na temporada e vão estar treinando em separado. O que você acha? Cabe mais gente nessa lista aí? Você vê que o Cocão e o De Luca, esses dois não foram para esse grupo. Eu falei que hoje, inclusive tinha colocado o Barros, né, que ele podia aparecer nessa escalação mista que o Ramon Dias deve fazer no jogo de amanhã contra o Madureira, mas não, o Barros está fora, De Luca e o Cocão tá dentro. E saiu uma informação sobre a provável escalação do Vasco, provável não, que o Ramon Dias deve mesclar o time que estava jogando Carioca com o time que estava lá no Uruguai e que o Payet deve ficar no banco de reserva. Não gostei. Acho que tem que dar sequência pro Payet. Ele entrou, tá com vontade, tá fininho. Deixa o cara jogar, pô.
principalmente em São Januário, eu entraria com o Payet. Então tá aí a informação que o Payet deve ficar no banco de reserva. Vamos ver como é que vai ser essa mescla, esse time do Ramon Dias para encarar o Madureira amanhã. Lembrar que a gente precisa de uma vitória. Se a gente perder, a gente pode perder a vaga aí para o Nova Iguaçu, pode perder a vaga no G4, e aí o campeonato são 11 jogos, daqui a pouco são 3 clássicos que a gente vai fazer, e se você for ver os times aí do Fluminense, do Flamengo, não boto muita fé nesse time do Vasco não, viu? Ah, você é pessimista? Não, sou realista, né? E se você for botar na balança, a gente acaba ainda com o time mais enfraquecido com relação ao ano passado, com as saídas do Peck e do Marlon Gomes, tá? Jogadores que eram interessantes aí no elenco. O Peck titular absoluto, para vir o David e o Adson. O Adson, a contratação dele foi confirmada hoje, tá? O Adson é atacante do Vasco, foi confirmada hoje a negociação do Vasco, o Vasco anunciou a contratação do Adson. Bom, lá no Charla Podcast, o Pedrosa estava lá, eu lembro do Charla Podcast, o Pedrosa, quando foi o Salgado assumiu o Vasco, dizendo que ele era um novo, como é que era o nome do presidente do Palmeiras, cara? Não, do Flamengo, novo Bandeira de Melo, que ele tinha muita moral e que o Vasco ia brigar para ser campeão da Copa do Brasil e que ia chegar longe no Campeonato Brasileiro. O Vasco foi para a segunda divisão e foi um desastre total a gestão do Salgado. Pois é, o Pedrosa estava de novo lá no Charla Podcast e dessa vez ele trouxe uma informação sobre o Alex Teixeira. Ele disse que o Alex Teixeira abriu mão de ganhar 20 milhões de reais para jogar no Vasco. Bom, se a informação ela é verídica, a gente tem que ter consideração, a gente já tem que ter consideração pelo Alex Teixeira, né? É vascaíno, gosta demais do Vasco, voltou para ajudar, foi importante sim na Série B, mesmo não jogando o que a gente esperava que ele jogasse, aquele jogo contra o Operário, ele deu a vitória pra gente, então assim, muito respeito com o Alex Teixeira, e se ele abriu mão de ganhar 20 milhões, mais respeito ainda pelo carinho e o amor que ele tem pelo Vasco. Falaram que ele tinha a proposta do Liverpool e da Turquia, não sei, é o que falaram lá no podcast, né? Então eu vejo torcedores às vezes macetando, falando mal do Alex Teixeira, o cara gosta do Vasco, só infelizmente não encaixou, assim como os times que o Salgado montou não encaixou, foi até covardia, eu acho que ele foi até homem demais para voltar para o Vasco para disputar uma Série B, ele foi até corajoso demais para vir para o Vasco dentro dessas condições. Você vê o Souza aí, todo ano falava que via, mas quando pintava o contrato, dinheiro, ele não, agora não, preciso ganhar mais dinheiro para terminar de construir minha casa. E aí depois, esse ano ele quis vir, e aí o Vasco foi quem não quis e ele saiu todo magoado, né? Então tá aí o Alex Teixeira, boa sorte para ele, para a família dele, que Deus abençoe o caminho dele daqui para frente, se ele for continuar jogando, se for se aposentar, enfim, desejo tudo de bom para o Alex Teixeira. Bom, em entrevista a um jornal francês, L'Equipe, o técnico Sampaoli diz que foi procurado pelo Payet, né? Os dois trabalharam junto no Olympique de Marseille e ele disse que o Payet procurou ele depois de ter assinado com o Vasco e abre aspas, ele falou assim, ó, falei para ele tomar cuidado porque não era futebol para ele, o futebol, fecha aspas, ele fala do futebol brasileiro, muita intensidade, muitas viagens, ele falou, né? Ele falou que, assim, estafante, falou que gasta muita energia e que para ele ia ser um desafio muito complicado. Mas ele falou que o Payet veio, que está feliz e por isso eu acho que o Payet acabou, foi até legal o Sampaoli falar isso para ele, né? Muita viagem, a questão física pesa muito, que ele resolveu se cuidar e perdeu aí uns 9 quilos, tá fininho, tá correndo, tá motivado e eu acho que esse ano ele vai ser importante para o Vasco, tá? Ele, o Sampaoli, que elogiou aí o Payet, disse que o Payet é um excelente jogador, que não dá para ficar contando com o Payet para voltar para marcar, para correr não sei quantos metros para trás, para frente, tem que saber usar ele na posição que ele rende e com inteligência. Então tá aí o Sampaoli falando do francês Dimitri Payet. Eu tô saindo fora, curte o vídeo, se inscreve no canal, desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.